E conta pra gente um pouco, Jéssica, assim, alguma dica mesmo do que fazer, assim, porque pelo menos na época, meus meninos já estão grandes, né, mas na época era aquela história de, assim, olha, põe no berço e deixa lá, porque em algum momento ele vai dormir, assim, ele vai aprender sozinho que ele tem que dormir, e a criança chora, né, assim, eu tenho a impressão que ela se sente abandonada. Então, o que a gente tem que ir fazendo para mostrar para essa criança que ela é capaz, né, de desligar e de dormir? Em primeiro lugar, é ter essa rotina equilibrada com a necessidade dela. Então, não é qualquer rotina. Né? A gente pode, igual a alimentação. Eu alimento, mas pode ser que a minha alimentação esteja totalmente contra aquilo que o meu corpo precisa, em termos de nutrientes. Né? Então, é entender isso. É entender quais são as necessidades da criança para ela chegar ao final do dia no ponto certo para dormir. Porque uma criança tranquila é uma criança que não vai lutar contra o sono. Porque a luta contra o sono é o quê? É o corpo cansado com o cérebro em alerta. Então, entra o estresse. Né? A criança chora, chora. Então, quanto mais a família entender o que essa criança precisa, mais fácil é. E aí, quando a gente precisa realmente... Porque o cérebro da criança... tudo acontece quando a gente vai repetindo padrões. Né? O aprendizado é assim. Então, se uma criança... Vamos supor que um bebê de 8 meses... Por 8 meses da vida dele, ele aprendeu que o caminho para dormir é só ser balançado. E aí, a mãe acorda várias vezes, porque na hora que ele está mudando o ciclo de sono, ele precisa do balanço. Aí, a gente tem que atuar também no comportamento dela. Sim. Então, eu gosto muito de trabalhar de uma forma gradual. Então, assim, ele precisa de muito balanço, vamos ensinar esse bebê a dormir paradinho, mais deitado, porque é assim que ele vai ficar no berço. E, aos poucos, com muito acolhimento, com muita presença, e levando esse bebê pro berço, mostrando... Eu falo que é igual ensinar a andar. A gente pega o bebê, põe no chão, dá a mãozinha e a criança começa a entender o que é dar os passinhos. Mas a gente não solta a mão, senão o bebê vai cair. O bebê entendeu, a gente vai aos pouquinhos soltando a mão para a criança tentar. E se ela precisar de ajuda, a gente está ali para resgatar. Né? Então, ninguém vai ensinar uma criança a andar, largar ela e fala, se vira. Por que a gente faz isso com o sono? Sim. Não é a mesma coisa? E a mentoria deve ser com todos os cuidadores, né, dessa criança, que às vezes não é só a mãe que faz todos os processos, né? O pai também vai ter que fazer a rotina, né? A cuidadora, né? Chama uma babá, né? Alguma coisa. Aí todo mundo faz parte, né? Tem que fazer a mesma rotina, né? Porque senão perde, né? Igual nesses 45 dias tem que ser só a mãe para fazer, só uma pessoa para fazer, não, né? São todos os cuidadores que vão fazer essa rotina. Isso é muito individual. Tem famílias que a mãe, ela prefere que o pai faça o processo da noite e ela cuida do dia, então... Aí eu converso com a família toda, a babá, vai me mandando as dúvidas e a gente vai discutindo, entendendo o que é melhor para cada família, o que está funcionando, o que não está. Mas isso de deixar a criança abandonada para poder aprender, a criança não aprende, ela entende que não vai ter ninguém ali, uma hora ela vai desistir. Né? E isso a gente sabe que hoje tem pessoas que ainda aplicam isso, tem mães que falam, ai, nossa, mas eu fiz isso com meu filho, assim, não tem que se sentir culpado, fez o que tinha que fazer pela informação que ela tinha, e pronto. Né? Essa criança, ela tem amor também. Isso não significa que ela tá traumatizada. Mas é entender que a gente não precisa ir para esse caminho. Que às vezes a família... É dolorido, né? Assim, pra gente ver chorar, né? Assim, o choro acontece. Então, assim, se é um bebê que acostumou a dormir no colo e a gente vai ensinar esse bebê a dormir no berço, o choro vai acontecer. Mas aí eu tratar muito a segurança da mãe. Normalmente, quando a mãe, mesmo com toda segurança na condução, ela com presença, essa mãe não consegue lidar com o choro do filho, aí a gente tem que entrar a fundo em questões mais inconscientes dela. Porque às vezes ela está transferindo algo que aconteceu com ela para o filho. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela estava com muita dificuldade nessa fase. E aí, eu conversando com ela me contou que quando ela era criança, a mãe dela dormia cedo e ela ia sozinha para a cama. Então, hoje que ela tem a oportunidade de pôr o filho para dormir, ele chorar para ir para o berço, para ela dói muito nela. Então, depois que a gente tratou isso, nossa, o bebê dela já está dormindo a noite toda. Ela também é obstetra. Olha só. Eu acho que por isso que depende muito da gente, né? E talvez a gente reflete muito no cuidado dos nossos filhos, o que a gente viveu, né? Totalmente. Como a gente foi criada, né? Assim, a rotina, você vê que eu acho que a gente tem um reflexo muito grande, né? Assim, vou fazer igual minha mãe fazia, né? Assim, ou o contrário, completamente contrário. Não quero viver isso, nunca, né? Do jeito que foi para mim, foi muito ruim. Então eu quero fazer o contrário e às vezes acaba até com uma super proteção. Isso. Né? Tem a super proteção que vem realmente da criação. Às vezes a mãe realmente é muito protetora e não quer que o filho sofra. E ela cresceu com essa crença.
E tem da mãe que sofreu o abandono de uma forma assim, não foi porque a mãe dela quis. A mãe falava, não, você consegue ir lá dormir, eu vou dormir. Né? Não fez por maldade. Só que na cabecinha dela, de uma criança de 5 anos, ela interpretou daquele jeito. E tava até hoje na cabeça dela, porque fica no inconsciente. Claro. Então, na hora, aí ela só teve consciência disso quando eu comecei. Eu falei, não, mas o que está acontecendo? Vamos entender, como é que foi sua relação com sua mãe? Como que era? Como que você dormia? Aí, parece que, né, você fala, nossa, mas tô falando do meu filho, tô falando de mim, mas uma coisa está totalmente conectada. Por isso que não adianta, às vezes, a mãe saber só técnica. Ela não vai conseguir mudar. Tem que mudar muita coisa, né? Assim, às vezes, E eu acho que a família toda está ciente disso. Eu acho muito difícil, às vezes, essa questão de desligar todas as luzes, né? Diminuir os volumes e tal. Tem que estar todo mundo no mesmo barco, assim, vamos dizer, né? Todo mundo tem que estar com a mesma consciência de que aquele momento para o bebê vai ser muito importante, né? Sim. Porque senão a mãe tenta colocar o bebê no quarto e a televisão ligada lá com futebol. Vai dar briga, a mãe vai mandar desligar. Mas assim, praticamente 100% dos meus atendimentos, a família está alinhada.